a gente chega aqui na, é, né, quando o Marco Antônio é derrotado, né, só recapitulando, e aí Lépido já tinha sido, né, tentou um golpe, acabou sendo derrotado pelo Otávio Augusto. Otávio Augusto consegue fazer uma campanha ao Egito, onde derrota o Marco Antônio. Com a derrota de Marco Antônio, ele consegue atribuir tanto poder a si que ele se torna um imperador de Roma. E aí sim a gente tem a fase imperial do Império Romano, tá? Ele vai receber o título de primeiro cidadão, né? E como primeiro cidadão, o título de imperador de Roma, certo? Então, Otávio César Augusto, primeiro imperador, e ele vai ser talvez o mais importante nesse sentido, que ele vai dar o pilar que vai se basear toda a estrutura e lógica que vai seguir o Império Romano, certo? Ele vai, logo que ele inicia, utilizar ou criar, né, de certa forma, a política do pão e circo, certo? Vocês já chegaram a ouvir falar na política do pão e circo, né? A política Não. de... Então, a política de pão e circo, ela consiste, né, é utilizada hoje como uma visão crítica, tá? Mas é basicamente, a gente tem uma população que tem muitos problemas, tá? Faltava às vezes, se tinha fome em Roma, etc. E basicamente ele faria festivais, né? Festivais. Nesse caso aqui, o Coliseu, né? Eu botei a imagem ali do gladiador, dos gladiadores, né? As grandes arenas onde teriam festivais, mas não eram só do Coliseu, né? Você tinha o hipódromo, onde você tinha corrida de cavalos também, mas seriam grandes festivais, onde nesses festivais eles distribuiriam comida, né, para o povo, naqueles momentos de festa, esquecerem dos seus problemas, né, e diminuírem a sua crítica ao governo, né, é um meio de enganação mesmo. Hoje em dia, ele normalmente é atribuído, né, é lembrado esse tipo de política quando a gente fala de futebol. O país ele está numa crise danada e todo mundo quer só saber da Copa do Mundo, todo mundo quer só saber, né? Enfim, é uma crítica que é atribuída isso, é um meio de enganar o povo, de dar grandes espetáculos, né, para poder desviar a atenção dele dos problemas reais. E aí essa vai ser uma política que vai ser pensada aí por Otávio Augusto e implementada em Roma, tá? Através dos jogos, né, do Coliseu. E de fato isso vai acontecer, e aí durante os festivais era distribuído trigo, né, grãos de trigo, vinho, e a população ficava muito satisfeita com o imperador, porque achava, olha, poxa, que imperador legal, ele está proporcionando diversos espetáculos para gente, ainda está dando comida para gente, então diminuía a crítica em cima do imperador, ao mesmo tempo que aumentava a sua popularidade, tá? Isso vai fazer com que ele centralize muito poder, o Otávio Augusto, tá? E ele logo vai entender algo muito claro, né, muito importante. Quando ele olha para a história, e o Otávio Augusto ele vai estudar muito a história de Roma, né, olha a importância de estudar a história, ele entende que grande parte dos problemas de Roma ter beirado uma guerra civil, entrado numa guerra civil, uma disputa de poder entre César e Pompeu, depois uma disputa de poder no segundo triunvirato, onde ele vai ter que angariar o poder, ele percebe que grande parte dessas disputas ela é responsável porque as tropas elas eram mais fiéis ao general, aquele general que comandava a tropa, do que o próprio cônsul na época de Roma e agora o imperador, né? Ele o imperador, né? Quando o Júlio César ele vai para a Gália, ele recebe tropas para liderar, né? Como general, e só que essas tropas elas ganham a fidelidade maior ao Júlio César do que a própria Roma. E aí, quando ele volta, ele usa essas tropas, ele usa essa fidelidade para dominar Roma. E para evitar isso, o Otávio Augusto ele vai fazer toda uma profissionalização do exército, onde nessa profissionalização os soldados romanos eles juravam, e os generais também, lealdade não mais a ao seu general, mas sim ao imperador, diretamente ao imperador de Roma. Ou seja, a partir de agora, se eles traírem o imperador, se eles traírem, né, eles estão extraindo a Roma diretamente, né? Se eles decidirem ouvir o seu general,
a contrapartida do próprio imperador, eles estão traindo a Roma. E isso vai funcionar muito, que vai diminuir, né, tanto o poder desses generais de controle das tropas, tá? Mas também gerar mais poder para o próprio imperador, que é o Otávio Augusto nesse momento, tá? Ele vai iniciar o processo de romanização que eu cheguei a citar para vocês quando eu comecei a introduzir Roma, tá? Aquele processo onde, através da conquista, do expansionismo romano, eles dominam uma região e fazem um processo de aculturação, ou seja, de conversão daquele povo para os valores e cultura romana. E aí, com isso, você vai ter verdadeiros territórios. Não vai fazer muita diferença você estar na Itália ou você estar numa região da Gália, porque aquele território todo vai ter um processo de cultura romana. Então, você vai ver elementos em comum, os mesmos deuses, tudo vai estar disseminado para justamente converter aquela população a Roma, a ideia romana. E, por fim, um ideário de Pax Romana, que pode aparecer nas provas de vocês, comparados com outros tipos de filosofia, como o Destino Manifesto, por exemplo, que a gente vai falar mais lá na frente, tá? Mas que era basicamente o seguinte: o Otávio Augusto, ele acreditava, né, ou ele professava que na paz romana, né, a Pax Romana, seria atingida de qual forma? Quando Roma dominar todos os povos estarão em paz, porque todos responderão diretamente a Roma, e aí por isso estarão em paz. Tá? Então é meio que uma ideia de que por isso Roma deveria dominar os outros povos para trazer a paz para o mundo. Né? É a ideia que o Otávio Augusto vai iniciar, certo? Aqui um mapa das conquistas romanas, então percebam que Roma vai tomar uma proporção de fato invejável, vai ser o maior império da antiguidade, dominando do Oriente ao Ocidente, ao norte da África, chegando até a Grã-Bretanha, Europa, tá? Então é um expansionismo muito impressionante, tá? E esse tamanho, né, vai ser difícil de lidar, tá? Aqui a gente fala um pouco desse processo de romanização, né? Então, como eu estou falando, quando eles conquistam o território, eles levam os valores da cultura romana e olham que eles conquistam, a conquista é imensa, tá? O expansionismo romano é imenso, certo? Mas percebam, né, no mapa, voltando aqui, que eles não se estendem ali para a região da Germânia, onde hoje seria a Alemanha, né? Eles vão se limitar mais ou menos o que seria ali a França hoje. França é um pedacinho da Áustria, né? E não vão mais. Isso se deve a uma batalha, tá? Que é intitulada aqui Um Bárbaro no Exército Romano, que faz muito. Eu trago muito para ilustrar esse processo de romanização, tá? Quando eles dominavam o território, eles conquistavam e queriam converter ele para a cultura romana. E aí, num desses processos, nos povos chamados como queruscos, ele vai dominar esse povo, né? E vai trazer um príncipe jovem, né? Uma criança ainda, que era príncipe dos queruscos e eventualmente se tornaria rei daquele povo. Ele traz ele para Roma e vai fazer toda uma formação romana para aquele menino, de nome Herman, né? Mas é chamado pelos romanos, né? O nome romano de Armínio. E ele vai ter toda uma formação romana, vai fazer parte da formação militar, vai virar chefe de cavalaria. E quando ele atinge a maioridade, ele é chamado, né, para dominar e para servir na região onde ele foi capturado, tá? E aí, na Germânia, né, ele é enviado a mando do governador daquela província, nesse momento, Varo, tá? E o Quintino Varo, o Varo vai mandar ele para essa província, onde ele faria, né, o trabalho ali de, de manter, né, aquele local. E aí ocorre uma rebelião e o Varo perdão, chama logo o Armínio para ajudar ele, já que ele conhecia muito o território, pois ele tinha nascido ali, para subjugar aquela revolta, né, e impor a vontade romana. Ocorre um inesperado, né, que
No momento onde eles estavam indo, o Armínio ele lidera, né, aquela fileira e ele leva o exército de Roma para uma verdadeira armadilha, que é uma região pantanosa, onde parte do exército vai ficar afundado, né, até a metade, né, da coxa em lama, e de um topo, né, de uma montanha que tinha próxima, surgiria é, o exército querusco, e eles ali emboscariam as tropas romanas, e aí algumas legiões romanas vão ser aniquiladas naquele momento. E dizem, né, que o Varo, né, o Quintílio Varo, ele vai procurar o Armínio, onde vocês nos meteram? E ele teria dito, né, a lenda, né, que ele teria respondido, não sou Armínio, um nome romano que me impuseram quando era criança, depois de dominar os meus pais. Na verdade, eu sou Herman, segundo de minha linhagem e rei por direito dos queruscos. E aí começa um massacre que vai ser chamado Batalha de Teutoburgo, certo? E a derrota nessa batalha é muito significativa porque vai ser uma derrota muito expressiva e faz com que Roma opte por não se expandir na região da Germânia, o que vai fazer com que anos depois, século XIX, você tenha ali um monumento onde foi essa batalha, que é esse que está na imagem aí, certo? Um monumento onde você vai representar o Herma, né, que seria o Armínio ou o Herma em querusco, apontando a espada ali nesse momento para a França, mas isso justifica, né, e aí já está um gancho para vocês para os vestibulares, que vai servir como justificativa lá na frente para um carinha chamado Adolf Hitler defender que os germânicos, ou a Alemanha, era uma raça pura porque não sofreram um processo de romanização, ou seja, não sofreram a influência dos valores romanos, e por isso eles seriam uma raça, né, entre aspas, muitas aspas, pura, tá? Inclusive esse monumento vai ser apontado para a França, porque a França, século XIX, era a grande rival da Alemanha, tá? Então fica aí de gancho para vocês saberem aí para os seus vestibulares, tá? Voltando aqui para Roma especificamente, tá? A gente tem, só nessa imagem aí, tá representando alguns, não todos, dos imperadores romanos, então a gente tem muitos imperadores. Obviamente a gente não consegue falar de todos, a gente vai pontuar os mais importantes ou os mais polêmicos, tá? Para que a gente possa falar, tá? E um dado importante que o Júlio César, ao contrário do que muitos acreditam, não é considerado um imperador porque, né, e na verdade ele foi um ditador perpétuo, né, um ditador perpétuo de Roma, e não governou Roma como título de imperador ou tal como antes de Roma ser considerado um império, tá? Dois dos imperadores mais polêmicos aí seriam Calígula e Nero, tá, irmãos? Ambos aí vão ser conhecidos principalmente, tá? Quando aparece, normalmente, não é tão comum de aparecer, mas quando aparece é citando a perseguição a cristãos, tá? Lembre-se que nesse momento Roma ainda abriga diversos povos e diversas culturas e por isso tem a religião politeísta, tá? Ou diversas religiões, tá? Mas o que vai vigorar muito é a herança grega do politeísmo, então você tem Zeus, Afrodite, ainda é muito forte essa cultura, tá? E quando você tem uma religião que vai pregar que esses deuses são pagãos e na verdade não tem poder algum, que na verdade o que se existe é um único Deus, em muitos casos eles vão acabar sendo perseguidos, tá? E vai ser muito significativo, principalmente nos reinados do Nero. O Nero vai perseguir muitos cristãos vão morrer sob a perseguição de Nero, também sobre Calígula, mas principalmente sobre Nero, tá? Calígula vai ficar conhecido por ser um imperador maluco, tá? Tem até filmes ou séries que retratam o Calígula. Ele vai ser conhecido por fazer orgias e por subverter a corte romana, né? Tem um episódio que vai ficar muito famoso que ele, para zombar do Senado, né? E lembre-se que o Senado ainda é uma instituição muito poderosa e respeitada em Roma. Ele chega no Senado e fala: ó, nobres e excelentíssimos senadores, gostaria de apresentar-lhes o nosso novo senador, tá? O nosso novo e mais importante senador de Roma, tá? E aí ele mostra
ele, né, mostra assim, esse aqui vai ser o novo senador, e é o cavalo dele, né, ele faz uma cadeira dentro do Senado pro cavalo dele, meio que para zombar do Senado, né, dizer que eles são tão estúpidos ou bestas como cavalos, né, isso vai gerar uma revolta que vai fazer com que se tenha, né, uma conspiração, e o Nero vai acabar sendo, o Calígula vai ser assassinado pela sua própria guarda, né, a guarda pretoriana, e ele vai morrer feião, né? Vai ter a cabeça esmagada, né? E tal. Enfim, vai morrer feião pela própria guarda dele, justamente por ser louco, né? Enfim. E o Nero não vai ser muito diferente também, vai perseguir muitos cristãos. Tem um episódio que estavam fazendo uma construção, se não me engano, do Coliseu, uma obra, né, em Roma, e o Nero, ele vai ao Senado e pede que ele queria construir um palácio para ele. E aí fala, poxa, Nero, mas a gente já gastou muitos recursos e a gente já está construindo nesse local um Coliseu, outra edificação. Não tem como a gente pegar esse território e fazer o palácio agora, não dá. E ele, beleza, tá bom, não dá não. E aí no dia seguinte, toda a edificação que estava sendo construída vai pegar fogo. E aí você tem um grande incêndio em Roma. E aí quando chegam lá para falar com o Nero, ele tá tocando harpa e ele fala tipo, que pena, né? Teve incêndio, mas agora tem espaço para construir o palácio, né? Alguém levantou a mão? O Coliseu era onde eles se reuniam? Coliseu era onde tinha os jogos, né? No caso, o Gladiador, né? Era onde tinha os festivais, tanto de gladiador ou hipódromo, jogos meio que lembrem, tem a ideia de tipo Jogos Olímpicos, né? Mas tinham competições bem específicas no caso de Roma. A maioria era muito violenta, né? De colocar homens contra leões, contra outros gladiadores, contra elefantes, enfim. Mas era onde eles tinham os grandes espetáculos, tá? Então, passando. Aqui a Boudica também é outro. Me pergunto, né? Por que o inglês, né? Apesar da Grã-Bretanha ter sofrido invasões e um processo também de romanização até certo ponto, tá? Por que o inglês ele não é tão parecido assim, então, né? Com português ou espanhol, que são línguas mais latinas. A verdade é que, primeiro, a Grã-Bretanha ela vai sofrer processos migratórios de outros povos, tá? Principalmente escandinavos, tá? Os famosos vikings. Quando a gente for falar da formação da Inglaterra, a gente vai falar mais isso, da heptarquia inglesa, tá? Mas nesse momento só entendo que ela vai sofrer influência de outros povos, tá? Mas que Roma não consegue dominar toda a Grã-Bretanha, tá? E grande parte disso está por essa rainha chamada de celta, né? Chamada Boudica, tá? Líder dos Icenos, ou outras tribos também britânicas, em que Roma vai chegar lá, né, na Grã-Bretanha, vai assassinar o rei, né, a Boudica, ela vai... Só um momento, gente. A Boudica... Voltando, alô? Voltando. A Boudica, ela vai... né, o rei é assassinado, e Roma vai dominar. A Boudica, ela foge, né, as filhas dela, alguns relatos dizem que elas foram violentadas, a própria Boudica violentada, as filhas mortas, ou em outros relatos elas vão fugir, né, mas ela foge e ela vai reorganizar toda uma defesa, né, vai reorganizar esses povos para contra-atacar os romanos, e elas conseguem expulsar os romanos de fato, tá? Nesse momento é o reinado do Nero. E aí tinha sido construída uma estátua, se não me engano, em homenagem ao Otávio Augusto, se não me engano, mas era uma estátua romana, e ela vai pegar os romanos, né, era uma estátua de madeira, ela vai pegar os romanos e vai amarrar nessa estátua, vai botar fogo e incendiar eles, enfim, ela era bem sinistra, bem brava, e inclusive essa é uma estátua em homenagem a ela lá na Inglaterra hoje. E por causa dessa resistência da Boudica, semelhante à resistência que foi lá com Hermann na Germânia, você não vai ter um processo maior de expansão romana na Grã-Bretanha, tá? Inclusive vão construir uma muralha que vai separar a Grã-Bretanha no meio, tá? E vai ser até inspirada nessa muralha que vão criar no Game of Thrones, a grande muralha de gelo, que separaria, né, os povos bárbaros lá da civilização,
tá? Aqui outro imperador, o Trajano, e ele vai ser uma dinastia, na verdade uma dinastia trajana, que vão ser vários imperadores dessa linhagem, tá? Mas vai ser durante o governo do Trajano em que Roma vai atingir a sua maior expansão, tá? Territorial, maior volume territorial, que é nessa imagem aqui, perdão, 117, tá? Depois de Cristo, que você vai ter, essa é a maior expansão, tá? Detalhe ali, ó, para Bretanha, né, a Grã-Bretanha, não sei se vocês sabem, né, aqui, deixa eu ver se eu mostro, aqui em cima, né, a Grã-Bretanha, tá, e aqui até onde foi a conquista, e aqui a divisão, ó, que foi por causa da batalha lá pela Boudica, eles não conseguem dominar toda a Grã-Bretanha, tá, mas essa é a configuração. Depois disso, tá, você vai ter apenas Roma tentando manter a sua extensão e, em vários momentos, perdendo ou reconquistando novos territórios. Mas a maior expansão territorial, um momento de maior expansão é esse dado durante o governo do Trajano. Aqui a muralha de Adriano, né, que é essa muralha que eu falei para vocês que vai cortar a Grã-Bretanha no meio, tá? Por conta, né, da questão. E até hoje você tem um pedaço lá para vocês que vão passar no vestibular e algum dia vão viajar para lá, tirem uma selfie para mim, mandam para depois lá quando vocês estiverem lá visitando, tá? A dinastia do Trajano, né? A Nerva Trajano, onde talvez os mais famosos aqui sejam o próprio Trajano, né? O Marco Aurélio, que vai ser o imperador do filme Gladiador, né? Vai ficar famoso, eternizado no filme. E também o Cômodo, né, que vai ser o filho do Marco Aurélio, que vai matar o pai para se tornar imperador, e era muito louco, né, que ele vai começar a lutar no Coliseu, como os gladiadores, enfim. E aqui é um outro imperador, que vai ser o Constantino Magno. Vai ser importantíssimo, porque vai ser o primeiro imperador a professar o cristianismo como sua religião oficial, certo? Ele não vai decretar o cristianismo ainda como religião oficial, mas ele se converte ao cristianismo, que é um primeiro passo nesse sentido, tá? A gente vai ter o chamado Edito de Milão, em 313 depois de Cristo, tá? Logo depois do Concílio de Nicéia, em 325, que vai dar ao cristianismo e às outras religiões legitimidade, tá? Comparável, ou seja, o cristianismo deixa de ser perseguido agora dentro de Roma, tá? E a partir de agora o cristianismo vai ter legitimidade dentro de Roma, tá? Isso é fundamental, tá? E a partir de agora o paganismo não vai ser mais a religião oficial, meio que todas as religiões estão aceitas dentro de Roma, a partir do Edito de Milão, tá? E o Concílio de Nicéia. E aí, sobre o reinado de Teodósio I, tá? Um pouco depois do Constantino, você vai ter ele vai ter um decreto onde o cristianismo vai ser a religião agora oficial, tá, de Roma e além disso você vai passar a perseguir não mais agora os cristãos, mas os cultos pagãos, certo? Isso é fundamental porque é um ponto de virada em Roma, tá? Para a gente vale ressaltar aqui que esse movimento é um movimento também político, tá? Principalmente por parte do Constantino. Ele buscava maior apoio, maior popularidade para si, e ele viu que o cristianismo estava em crescente expansão, e aí ele se converter ao cristianismo era um método dele conseguir angariar apoio dos cristãos, e ele faz isso como um meio político também, tá? Após a morte de Teodósio, entenderam-se que você tinha um império muito grande e estava difícil de administrar, né? Pensem o quão deve ser difícil administrar só uma cidade. Imagina um império do tamanho de Roma, tá? E aí o império vai ser dividido em duas frentes. A frente ocidental, tá, com capital na Itália, em Roma, e a frente oriental, com a capital em Bizantino, né, ou
Constantinopla, que era a cidade de Constantino, criada pelo imperador Constantino, tá? E aí, com isso, você teria dois imperadores governando ao mesmo tempo regiões diferentes. Isso é importante, eu digo para vocês nesse momento, porque vão se ter dinâmicas diferentes. Inclusive, eu vou começar a falar muito agora do Império Ocidental, tá? Porque o Império Ocidental vai cair em 1470, em 476, não 1476, tá? Onde vai ser derrubado pelo bárbaro chamado Odoacro. Vai acabar, a gente considera que ali acaba o Império Romano. Professor, Pode falar. eu não entendi muito bem porque teve dois imperadores. Você pode me explicar de novo? Então, Roma estava muito grande, certo? E estava difícil de se administrar, isso no governo do Teodósio, certo? Quando o Teodósio morre, eles entendem que seria melhor dividir Roma para facilitar a sua administração, certo? Então, a partir de agora, você vai ter dois governos em Roma, tá? Um ocidental e um oriental, certo? Então, a partir de agora, você vai ter Entendi. dois imperadores, um do lado ocidental e um do lado oriental, ambos romanos, tá? Mas dois imperadores diferentes. E aí é o que eu estou falando. Você vai ter dinâmicas diferentes, tá? Roma ocidental, a gente considera que vai cair em 476 a partir de uma série de processos que eu vou começar a explicar para vocês agora. A Roma Oriental, e é por isso que eu estou já dando esse adendo para vocês, ela vai até muito depois, ela vai cair só em 1400, então ela vai durar 1000 anos a mais do que a parte ocidental, tá? Por que que isso acontece? Primeiramente, tá? Pela posição que Roma Oriental vai estar, que é uma posição mais favorável, certo? E por ter pontos de comércio, vai acabar ficando mais rica do que o Império Romano da parte ocidental. Então, a maior parte do que eu vou falar a partir de agora é para a parte ocidental, que é essa parte aqui, ó, em azul, né? Isso eu acho que é azul, né? Eu não sei. O roxo, não sei. Mas essa parte aqui, tá? Com a capital na Itália. A maior parte do que eu vou falar é para isso, tá? A parte oriental, ela vai perdurar um pouco mais, certo? Eu vou chamar a atenção para vocês nessa imagem que eu estou mostrando, tá? Nesse momento. Percebam aqui em laranja, eu tenho o nome de diversos povos que a gente chama, né? Por conta dos romanos, temos influência romana, de bárbaros, tá? Ou germânicos. Esses povos eles vão começar a atacar, né? Já atacavam, mas vai ter um aumento nesse período de ataques ao Império Romano. E aí o Império Romano teria que manter as suas fronteiras, tá? E percebo que são muitos, tá? Francos, alamanos, suevos, burgúndios, vândalos, visigodos, ostrogotos, érulos, godos, jutos, saxões, etc, etc, yara, tá? Diversos outros povos, tá? Importante é vocês saberem que nesse momento você vai ter um aumento dos ataques desses povos, tá, a Roma, que vai ter que defender suas fronteiras, tá? E por isso a gente já começa a entender que ele não vai conseguir se expandir muito mais, tá? E aí a parte oriental também ficou claro, né? Você vai ter um outro governo da parte oriental, certo? E aí a gente vai entrar num período que a gente vai chamar de crise do Império na parte ocidental, tá? Primeiro, a grande expansão territorial, como a gente pode ver claramente nessa imagem, né? Lembra da derrota lá da Boudica na Britânia e a derrota, né, da Batalha de Teutoburgo na região da Germânia. Eu não tenho muito mais para onde me expandir, né? A não ser que eu descesse para a África ali, né? Fosse dominar o continente africano, mas ficava muito distante de Roma e era muito difícil de você conseguir fazer esse tipo de campanha militar. Então acaba que Roma chega no seu limite de expansionista, tá? Então esse limite de expansão vai gerar um problema muito grande, que é a crise do escravismo, porque os escravos em Roma eles eram adquiridos principalmente por guerras, também por dívida, né? Mas em algum momento a gente viu que através dos trabalhos, né, da tribuno da plebe, seria a proibição da escravização por dívida. Então a escravização, na maior parte, era por conquista. E aí, no momento que eu paro de conquistar, eu paro de ter escravos. Parando de ter escravos, eu tenho
déficit de mão de obra, né? Falta mão de obra, e aí com a falta de mão de obra vai começar a faltar comida, vai começar a faltar dinheiro, vai começar a faltar uma série de coisas, tá? E com isso vai fazer com que Roma aumente os impostos, certo? Um aumento de impostos, de tributação, para suprir a queda, né, dessa produção, principalmente alimentícia. E aí, voltando aqui, eu chamo sempre a atenção da extensão territorial e o tamanho do exército romano. Imagina o exército para manter tudo isso em ordem, tá? Então é complicado. No momento está faltando alimento, imagina, sei lá, quanto que. Pensando quanto que a gente come. Eu como bastante, né, tá, gente? Eu sou magrinho, mas eu acabo comendo bastante. Imagina 100 mil pessoas, né? 200 mil pessoas por dia. Como é que você mantém um exército desse tamanho, né? Bem alimentado, bem equipado, né? Bem treinado? É complicado, né? Então, Roma ela começa a reduzir o tamanho do seu exército e vai manter o seu exército principalmente nas regiões das fronteiras, tá? Que era onde você tinha a maior parte dos ataques de povos bárbaros. Aí atenção ao meu mouse, não sei se vocês estão vendo, tá? Nas fronteiras do Império, certo? O que vai dificultar a proteção do Império e favorecer até revoltas, etc, tá? Outro ponto que é explicado por alguns autores, isso não é o consenso, tá? Mas é a conversão ao cristianismo. Alguns autores defendem que essa conversão ao cristianismo, como religião oficial, vai dificultar também a lógica da guerra, né? Porque você vai mandar os soldados romanos matarem outras pessoas. E no cristianismo, onde você tem, né, um mandamento, onde você proíbe, onde você fala, Deus falando claramente, não matarás, isso afeta a moral das tropas, o que vai também dificultar nesse processo aí de defesa ou de batalhas. Há autores que defendem isso, outros que discordam, outros que dizem que isso foi só parcial, mas o principal para a gente aqui, o principal que é entendido é a crise do escravismo principalmente, tá? E aí a gente tem os chamados hunos, ou os flagelos do Ocidente, tá? Voltando aqui nesse mapa, ele é muito importante para a gente entender, tá? Vocês estão vendo aqui que tem vários povos, né? Esses povos vândalos, suevos, francos, já atacavam Roma com certa frequência. E aí você vai ter um fluxo migratório. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, os hunos estão aqui, tá? Não se sabe ser ao certo a origem dos hunos, tá? Eles vão vir, a gente sabe que eles vêm do Oriente, da região da Manchúria, da China, né? E eles vão vir para o Ocidente e eles eram mais bárbaro do que os bárbaros, ou era um povo bem violento e tinha um método de combate diferente do que esses povos ali, ou tanto os bárbaros quanto os romanos, estavam acostumados, né? Que era a batalha a cavalo, né? Costumavam dizer que os hunos faziam tudo nos cavalos, eles comiam, dormiam e viviam em cima dos cavalos. E, em parte isso era verdade, tá? Grande parte da vida deles eles iam passar montados. E isso fazia com que eles tivessem métodos de batalha não convencionais, muito ligados à prática do pastoreio, etc. Um exemplo disso é o arco de uma mão, né? Um arco pequeno, na verdade, que eles utilizavam e eles conseguiam disparar eles sem descer dos cavalos, o que era um revolucionário para esse modelo de guerra, né, e que os romanos e os outros povos não conseguiam lidar muito bem. Por isso eles eram chamados de flagelo do Ocidente. E com o fluxo migratório dos hunos para o Ocidente, né, vai fazer com que esses outros povos bárbaros, né, ditos bárbaros, que estavam por ali, eles vão fugindo dos hunos, ir cada vez mais na direção do Império Romano e aumentar a quantidade de ataques a Roma, no momento onde Roma já está passando por problemas econômicos, administrativos, produtivos. Então você já tem um exército menor, um exército concentrado apenas nas fronteiras, né? Menos dinheiro, dificuldade de alimentar os exércitos, uma crise econômica, o povo já também se rebelando em grande parte, porque falta alimento, e aí o pão e circo vai ter limite. Então você começa a ter uma série de problemas, né? Porque eu tive muito essa dúvida, e eu não sei se vocês têm, mas eu ficava me perguntando, cara, como Roma, um império tão genial, né, um exército tão fantástico, como é que Roma caiu? Né? Como é que eles conseguiram fazer essa burrada de perder esse império genial? Mas acredito que com todos esses elementos consiga ficar mais claro para a gente
como é que Roma vai cair, que não é da noite para o dia, tá? E que, na verdade, o Império não era tão sólido quanto parecia, tá? Aqui é um outro mapa especificamente das invasões bárbaras, tá? Então percebam que com a vinda dos hunos, tá vendo uma seta grande ali nos hunos, tá? Eles vão forçar com que esses outros povos venham cada vez mais na direção do Império Romano. E isso vai contribuir com que cada vez mais Roma vá sendo reduzindo, perdendo território, diminuindo suas fronteiras e etc, tá? No caso do Império Romano do Oriente, tá? Eles vão ter grande parte, eles vão construir muralhas, o que vai dificultar esse avanço desses povos, tá? Mas também a própria posição geográfica ali vai favorecer e a maior parte dos povos bárbaros vão, de fato, para o Império Romano do Ocidente, tá? E aí, com isso, a gente vai chegar em 476, a queda especificamente de Roma, do Império Romano. Por que a gente fala da queda, tá? Vai ter outros ditos imperadores, vão ter outras cidades que vão se dizer ainda Roma, tá? Ou romanas, mas a capital, em 476, é tomada, tá? Por Odoacro, que é o rei de um povo chamado Érolo, e nesse momento ele vai ocupar a cidade de Roma, e a partir desse momento, quando a capital cai, a gente acredita, a gente tende a entender que, né, o Império Romano acabou. Ainda pode existir algumas cidades romanas, alguns outros povos que professam a cultura romana, mas o Império, tal como a gente conhece, ele acabou nesse momento, tá? E aí a gente vai iniciar uma nova ótica, tá? Primeira coisa a se ter aí, o povo. O que acontece com o povo? A grande parte do povo que vivia sobre as muralhas e sobre a proteção romana vai migrar, fugindo dessas batalhas, tá? Para o interior, né? Ou para as zonas mais ruralizadas e menos cidades, tá? Menos urbanas. Esse fluxo migratório ele vai acontecer em alguns territórios. A maioria desses territórios pertencia a senhores, né? Ou normalmente membros até do exército romano tinham grande parte desses territórios, e grande parte deles vai permanecer sob o domínio, né, dessas pessoas, e fugindo desses combates eles vão se agrupar naqueles territórios, e aí você vai ter a formação de algumas alianças, tá? Essas alianças, elas vão começar a formar, olha, você vive na terra, nesse território, e em troca disso, você trabalha ou me dá parte da sua produção. E isso vai fundamentar. Só um minutinho, gente. Perdão. Alô? Perdão. Isso vai fazer com que você inicie um novo modo de organização da vida social e econômico, que a gente vai chamar de feudalismo, tá? Então aqui a gente já está entrando que a gente vai chamar da Idade Média, tá? Então a partir da desagregação de Roma, a fragmentação de Roma, você vai surgir um outro sistema que a gente vai chamar de feudal, ou seja, as pessoas vão migrar para o campo, fugindo desses ataques, dessas pilhagens, dessas batalhas que estão acontecendo na zona urbana de Roma, tá? E aí, com isso, elas vão começar a habitar e viver nesse outro modelo que a gente chama de feudal, tá? Deixa eu só trocar o slide aqui, que a gente já vai entrar na outra matéria, tá? Deixa eu ver se vai aparecer. Esse aqui mesmo. Tá. A Idade Média, tá? Aqui uma breve discussãozinha, tá? Das divisões históricas. Então, a gente tinha a Idade Antiga, vai até 476, com a queda do Império Romano Ocidental.
E aí a gente vai para a Idade Média, tá? A Idade Média vai durar de 476 até 1453, que vai ser quando Roma Oriental vai cair, tá? E esse período, essa divisão, todo esse período a gente vai considerar como Idade Média, tá? E aqui um breve conceito, tá? Sobre Idade Média. Esse termo Idade Média, ele vai ter duas visões ao longo da história. Isso aqui eu estou adiantando matéria, tá? Para os iluministas, tá? Vai ser referido como um período de Idade das Trevas, onde o homem vai deixar de produzir ciência, ele vai deixar de avançar para viver no campo sem produzir, tá? E depois, lá na frente, no século XIX, através do romantismo, vai ter a visão que a gente tem hoje da Idade Média, dos príncipes, das princesas, né? Tudo aquilo que a gente vê nos filmes, tá? Que é mais romântico mesmo, tá? No sentido da palavra. Aqui tudo que a gente está vendo, breve a expansão do Império Romano, a divisão, tá? A crise do Império, tudo isso que a gente viu, o mapa das invasões bárbaras, tá? E aí depois das invasões bárbaras e aí a queda do Império, aquele local onde ficava a grande extensão do Império Romano vai ser dividido como está mostrando esse mapa, tá? Percebam que se fragmentou. Você tem diversos territórios com diversos povos agora, né? Os burgúndios, visigodos, alamanos, francos, cada um vai se estabelecer no território e vai começar o seu governo ali a partir de elementos próprios e elementos romanos também, tá? E vai ser meio que isso que vai ser a Idade Média, tá? Na região, né, do Oriente, especificamente, a gente vai ter um processo que é chamado da Grande Expansão Árabe, né? A gente vai ter o profeta Maomé, que vai iniciar uma nova religião, tá, no Oriente, que vai se expandir rapidamente, tá? E aí, sobre a liderança dos seus califas, você vai ter a chamada Grande Expansão, tá? Ela é dividida em 3 momentos, tá? A gente não vai aprofundar muito disso, tá? Mas o primeiro momento onde você tem a expansão pela Pérsia, Síria, Palestina e Egito. Segundo momento, onde você vai ter né, a expansão árabe chegando no noroeste da China, né, na África e quase toda a Península Ibérica, ou seja, chegando na própria Europa, tá? E depois, no terceiro momento, na Península Itálica, na Sicília e em Sardenha, né, em territórios até onde era Roma, inclusive. Isso se explica pela própria fragmentação do Império, tá? No momento onde você tinha um vácuo de poder, foi mais fácil de fazer esse processo de expansão, tá? Aqui o mapa da expansão, tá? Dos 3 momentos. Então, notem o tamanho do processo de expansão árabe, tá? É muito significativo e eu chamo a atenção para vocês. Não sei se eu realmente até hoje não sei se vocês veem meu mouse, tá? Mas aqui na chamada Península Ibérica, onde eles vão ser barrados, esse avanço vai ser barrado por um povo chamado de francos, que até então eram tidos como bárbaros. Esses francos, eles eram bárbaros, mas que receberam muita influência do Império Romano, muito porque em vários momentos o Império Romano vai utilizar os francos, vai pagar esses francos para que eles lutassem contra outros povos bárbaros, né? Eu estou pagando povos bárbaros. Professor, Pode falar. eu não entendi muito bem. Tá, Roma caiu. Agora, esse mapa inteiro é de quem? Isso é a expansão árabe, tá? Muçulmano, da religião muçulmana, tá? Não Então ainda não é de ninguém. Ele está sendo colonizado, no caso. é uma expansão religiosa, tá? Esse avanço, a gente fala expansão, a gente vai ter, sim, governos, tá? Dos chamados califados, mas ele não é, no sentido imperial, como Roma, não é uma cidade, não é uma unidade, tá? São diversos califas, né? Ou seja, como se fossem vários governos que vão expandir a religião islâmica, tá? Entendo que é uma expansão da religião islâmica, tá? E o importante para a gente aqui é exatamente onde eu estou citando aqui, dos francos, tá? Esse território aqui. Por quê? Os francos, eles vão receber a influência romana
E a Igreja Romana, ela consegue permanecer à queda do Império. Então, o cristianismo permanece. E esses francos, chamados francos, vão fazer uma aliança com a Igreja Católica, que vai reconhecer os francos como meio que um novo império, semelhante ao que seria Roma, né? O Império Franco. E, inclusive, um imperador franco vai ser, Carlos Magno vai ser sagrado imperador pela própria igreja, pelo próprio Papa. E por ter tido essa aliança e professar esses valores romanos, eles vão se colocar como defensores da fé católica, ou da fé cristã. E eles vão barrar o avanço dessa religião, dessa nova religião muçulmana, para a Europa, tá? Ali onde estão vendo a divisão aqui, ó, na Península Ibérica, entre, né, a expansão árabe, né, e aqui os francos, que vão definir ali o limite da expansão muçulmana e manter a Europa católica, tá? Aqui, ó, você vai ter esse trabalho também pelo Império Romano Oriental, que ele vai impedir, né, até certo ponto, a passagem aqui para da parte aqui oriental, né? E aí você tem a expansão principalmente mais no Oriente mesmo, tá? Certo? Passando aqui. E esses francos, ele não costuma cair tanto, tá, gente? Mas é importante vocês saberem que eles vão ser os guardiões do catolicismo no Ocidente, tá? A batalha chamada Batalha de Poitiers, tá? Que vai ser liderada aí pelo Carlos Martel, né? Vai marcar a delimitação do avanço do Islã e manter o Oriente, o Ocidente ainda é católico, tá? Aqui um outro mapa chamado Império Carolíngio, ou Império Franco, tá? Ali em rosinha, tá? E vai ser meio que uma herança aí de Roma em si, tá? E eles vão manter essa região católica muito semelhante ao que seria a ideia de Roma, tá? Mas entendam que a Península Ibérica, esse pedaço aqui, tá? Ele vai estar tomado por muçulmanos, tá? E é importante saber disso, porque isso vai influenciar diretamente no processo de formação da Espanha e de Portugal, que a gente vai estudar mais à frente. Então entendam que esse território ali, tá? Da Península Ibérica, chamada Península Ibérica, ele está atualmente tomado por muçulmanos, tá? Por árabes. E aí, né, você vai ter o Carlos Magno sendo imperador dos francos, né, sagrado imperador, mantendo a herança romana ali na Europa, mas com a sua morte, tá? Você vai ter, né, quando o Carlos Magno vai morrer, você tem a divisão do reino, né, do império, do império, do reino dos francos, vai ser dividido em seus 3 filhos, tá? Que vai ser o Tratado de Verdun, feito pela própria igreja, tá? Que vai dividir o território em 3, né? O reino de Carlos o Calvo, o reino do Lotário e o reino do Luís o Germânico, tá? São esses 3 territórios aí que estão mostrando no mapa. Então percebam que a tendência após o Império Romano é a fragmentação, tá? Você não tem, mesmo dos francos, que foi um império que tentou uma consolidação de um império mais centralizado, ele vai se fragmentar posteriormente, tá bom? Então, entendo que a tendência é a fragmentação, certo? Alguns elementos, tá? Tem uma provinha que cai bastante isso, né? Na verdade, mais as provas militares vão cair isso. Não tanto para vocês, mas eu trago sempre, tá? Porque, enfim, se vocês quiserem fazer qualquer outra prova, você já tem o conteúdo, tá? Que pedem que a gente separe e enumere os elementos romanos e os elementos germânicos que vão passar para a Idade Média, tá? São eles, né, os chamados elementos germânicos comitatus, que é uma ideia de lealdade entre os guerreiros, tá? Você tem o benefício, que é uma recompensa pela conquista territorial, o direito consuetudinário, que é o direito através dos costumes passados de pai para filho, tá? E uma organização social agropastoril, ou seja, agrícola e pastoril, e tribal, certo? E de Roma, a gente vai ter como elementos que vão passar para a Idade Média, tá? O direito romano escrito,
o chamado colonato, que é a ideia de exploração de grandes propriedades por diversas pessoas, tá? A língua, a religião e um princípio chamado de precarium, que é a entrega de terras em troca de proteção, tá? Bom, gente, eu acho que cheguei onde eu queria chegar, tá? É, aqui a gente vai iniciar o feudalismo. Como falei, hoje o meu tempo está mais apertado. O que eu queria que vocês entendessem dessa aula é justamente é, essa crise do Império Romano, né, a queda de Roma em si, tá? E a partir da sua queda, a fragmentação da Europa em diversos territórios menores. Esses diversos territórios menores vão favorecer esse novo modelo de administração, tá? De organização social que é chamado feudalismo, tá? O regime chamado regime feudal. A gente vai trabalhar mais especificamente na próxima aula, tá? Eu vou ficar devendo a vocês a lista de exercícios, né? Eu não tive tempo, essa semana foi uma semana bem complicadinha para mim, de tempo. Mas para quem quiser, já tem uma aula no meu canal de feudalismo, tá? Eu vou dar outra aula na semana que vem sobre feudalismo, mas quem quiser já ir adiantando, estudando, tem lá. Eu posso separar alguma lista de exercícios e mandar para vocês, mas eu não sei se eu consigo hoje ainda fazer aquele gabarito comentado como eu fiz nas outras aulas, tá? Mas ao longo da semana eu libero para vocês, tranquilo? Tá bom, professor, muito obrigada. De nada aí. Novamente agradeço a presença de vocês, sempre vão estar aqui. E no que precisarem, podem me chamar, tá? Eu tô aberto para ajudar vocês. Façam exercícios, tá? E aí uma dica para todas as matérias, tá? Não fiquem presos só à aula aqui, tá? Vocês têm que pegar, vão ler na internet, fazer, joga no Google questões sobre feudalismo, questões sobre Império Romano, questões da UERJ, questões do Enem, e vão praticando, tá? Porque senão vocês vão acabar esquecendo, tá? A gente tem que ficar exercitando, exercitando para manter, e aí sempre ao longo da semana faz um resuminho sobre o assunto e tal. Isso ajuda muito, tranquilo? Então, para vocês aí que ficam, uma boa noite, tá? E aí, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.